Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Eitan Bauerman aqui. Mais uma vez é um prazer ter você aqui comigo. No vídeo de hoje eu gostaria de responder algumas perguntas que eu tenho recebido aqui nos comentários em relação a esse processo de transição da cidade para o campo. Várias pessoas estão planejando deixar a cidade, estão se preparando para ir para o sítio. Gostaria nesse vídeo de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência nessa transição, quem sabe de alguma forma te ajudar nesse processo. Em enrolação, qual que é a primeira coisa que você deve considerar quando você está planejando sair da cidade e morar no sítio? A primeira coisa que você deve se preocupar nesse processo de transição da cidade para o sítio é em relação às suas fontes de renda. E esse foi, inclusive, um dos maiores desafios que nós tivemos quando nós saímos da cidade e fomos morar no campo. Uma das coisas que eu fiz e que eu não me arrependo foi ter planejado não depender de ter ali todo mês que pagar uma certa quantia de energia, ou seja, ter o mínimo possível de contas para pagar. E como que eu fiz isso? Logo quando eu fui fazer essa transição, eu já comecei comprando painel solar, já começamos comprando ali todo o equipamento solar para não depender de energia da concessionária. Então, uma das preocupações é que nós não queremos ter nenhum compromisso, porque se, vamos dizer, houvesse alguma variação financeira ali na nossa realidade, nós não seríamos tão impactados, não teríamos que pagar ali todo mês um compromisso, uma parcela de alguma coisa. Então, nós resolvemos não ter quase que nenhuma despesa. A primeira dica que eu dou para você é o planejamento financeiro. E uma das coisas que impactou bastante nesse processo de mudança da cidade para o campo foi em relação às fontes de renda. Todas as coisas que nós tentamos com a mentalidade da cidade não deram certo quando nós mudamos para a zona rural. Isso pode ser diferente para você. Então, eu gostaria de trazer para vocês uma dica, né? O que eu faria hoje se eu tivesse que sair da cidade e ir morar no sítio? Eu vou te passar o passo a passo de como eu faria. Primeira coisa que você morar no sítio hoje, eu não construiria uma casa fixa. Você vai falar, puxa, mas isso é uma loucura, né? Eu não construiria uma casa fixa. Eu estou te passando algumas dicas baseadas na minha experiência. Trataria de comprar talvez ali um trailer, né? Ou construir essas casas móveis, que hoje já tem uma variedade de casas móveis, que é muito fácil de você transportar. Por que eu construir uma casa móvel? Porque vai ser uma construção mais barata, né? Isso eu estou falando uma realidade que você compra uma propriedade vazia, como foi o meu caso. Quando eu comprei aqui o meu sítio, era totalmente sem nada, era puro mato. O mato, inclusive, chegava até aqui, né? Até acima, né? Nem do nosso peito, até acima chegava o mato e nós tivemos que limpar tudo sozinhos. Tivemos que construir tudo do zero sozinho, só eu e a minha esposa. Então, hoje o que eu faria? Eu compraria um trailer, eu investiria em construir um trailer, né? No teu caso também, essa é uma dica que eu gostaria de te dar, de você se especializar na construção das coisas. É muito importante saber construir as coisas. Não sabia nada, quando eu vim morar na zona rural, não tinha conhecimento nenhum, não tinha experiência nenhuma. Muita coisa eu aprendi no YouTube mesmo, assistindo vídeos do YouTube. Isso é uma ferramenta fantástica para aprender novas habilidades e eu consegui construir tudo do zero, eu e minha esposa. E eu vou te explicar o porquê eu investiria numa casa móvel. Muitas pessoas reclamam que o preço da terra em muitos lugares está muito caro. Aqui na minha região, por exemplo, isso é aqui na realidade da minha região. E eu vou te explicar daqui a pouco que há lugares que a realidade é completamente diferente. Aqui na minha região, você consegue arrendar um pedaço de terra, aí, se eu não me engano é 1 hectare, por volta aí de 5 a 6 mil reais você paga por ano. Então são coisas aí de 500 reais, 450 reais por mês que você vai pagar para arrendar um pedaço de terra. Então o que eu faria hoje nessa condição? Ao invés de comprar uma terra muito grande, já despender um recurso muito grande, investiria em algum investimento que tem uma certa estabilidade, ou, por exemplo, como eu já disse aqui para vocês, no Bitcoin, deixaria uma parte para pagar o arrendamento da terra e arrendaria um pedaço de terra que eu pagaria ali 450, 500 reais por mês. Isso na realidade da região que eu moro. Existem cidades no Brasil, já ouvi dizer isso, que, por exemplo, ali no Tocantins, as terras são extremamente baratas e talvez com 5 mil, 6 mil, 7 mil você até compra o terreno. Então essa é a realidade onde estou, aqui no interior de São Paulo. Eu construiria essa casa móvel, porque essa casa móvel eu posso retirá-la de lá a hora que eu quiser. Se eu não gostar mais daquele
daquela região, daquele terreno, eu posso sair daquela região. E a outra coisa que eu faria, eu começaria a investir uma parte do meu dinheiro na criação de gado. Esse gado que eu tenho, seja 3, 4, 5, 6 cabeças de gado leiteiro, né, de vaca leiteira, já traria uma certa fonte de renda. Em relação às vacas, olha quantas fontes de renda nós temos. Nós temos a produção do leite, nós temos a produção do queijo, nós temos a venda dos bezerros, né? Inclusive, se você pode optar também por trabalhar com genéticas específicas de alta lactação, com o gado pior, que são raças certificadas, que têm um certificado ali de origem, para nós se mantermos no sítio. Por que eu falo isso? Muitas pessoas, quando vão para o sítio, não conseguem se manter, elas acabam abandonando o sítio. Eu iria para aquela terra, começaria uma produção ali com o gado de leite e, em seguida, também já construiria um sistema para a produção de ovos caipiras. Eu já disse aqui para vocês qual é a melhor raça, na minha opinião, hoje, para a produção de ovos caipiras, que é a raça de galinha canela preta, que nós, depois de muitos problemas, nós acabamos descobrindo essa raça e ela resolveu os problemas, porque é uma raça muito rústica, demanda muito pouco custo, que, como eu disse para vocês, nós temos que ter a mentalidade de sempre ter o mínimo de custo possível, produzir o máximo possível com o mínimo de custo possível. E já aproveitando que eu estou falando de gado, produção de leite, eu gostaria de dar uma dica para vocês como você vai alimentar esses animais, até mesmo cabras você pode criar para o consumo próprio. Infelizmente hoje no Brasil nós não temos um consumo alto de leite de queijo de cabras, a preferência aqui no Brasil é mais por leite de vaca, mas como que você faz para alimentar as suas cabras, as galinhas, de uma maneira bem barata, com custo bem baixo? Você pode plantar, não sei se você já ouviu falar sobre a planta moringa, você pode plantar um capim que tem muito bom aqui no Brasil, que é o curumim, e você tendo a moringa e o curumim, você serve isso para as vacas e você vai ter uma alta produção de leite, porque isso oferece uma nutrição muito equilibrada, muito rica para esses animais, inclusive até mesmo para as galinhas. E a galinha canela preta, como eu disse para vocês, uma galinha que consegue prosperar nos ambientes mais difíceis, Ela é muito rústica e ela se alimenta de alimentos alternativos e mesmo assim ela consegue oferecer produtividade, ou seja, bastante quantidade de ovos, tem uma carne também que é muito apreciada, você pode explorar esse lado também da galinha canela preta. Então essas são algumas dicas que eu gostaria de deixar para vocês desse processo de transição. Sei que tem muita gente já pensando em comprar a propriedade, já pensando em mudar para a zona rural. Muita gente também reclama, mas eu não tenho condições financeiras para poder ir morar no sítio. Com essa dica que eu dei para vocês, de arrendar a terra, procurar uma região onde o arrendamento é barato, e se na sua região também, às vezes você tem terra barata, como por exemplo alguns estados do Brasil tem muita terra barata, faça os cálculos, quanto você vai pagar por ano, e se compensar, às vezes compensa comprar uma terra e fazer esse modelo de produção, porque assim você vai conseguir se estabelecer. Nos próximos anos a sua rentabilidade vai aumentando gradativamente e no futuro você pode comprar a sua terra, colocar o seu modelo de negócio que você já aprendeu ali na prática e então você vai conseguir se estabelecer no sítio, vai conseguir viver no sítio com bastante estabilidade. Essa é a dica que eu gostaria de trazer para vocês. Um grande abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos e compartilhar para o máximo número de pessoas esse conteúdo. Nos vemos nos próximos vídeos e um grande abraço.